Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Amém. Fica feliz com Jesus. Glória a Deus. Olha para essa pessoa bonita do lado e fala assim: Jesus está feliz com você. Aleluia. Fico feliz pela vida da Diaconisa Elci, Miriam, Sofininha, coisa mais lindinha ali. Amém, em nome de Jesus. Também a vida do Rogério, sua esposa. Amém, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém? Abra tua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Hoje Deus tem falado muito com águas aqui. Então, confirmação da palavra. Amém? Sim. Primeiro. Aleluia, Deus. Amém? Todos encontraram? Aleluia. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse de um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazes-te ao mar alto, e lançai-os as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, em algumas traduções está sobre a tua palavra, lançarei a minha rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal de quase ir a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Fala assim com o teu irmão assim: viva uma história com Jesus. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Pai, estamos aqui nessa noite reunidos em teu nome para te adorar, para te glorificar, para te exaltar. Pai, graças te damos, Pai, graças te rendemos, porque sabemos que somente em ti há força, a virtude e o poder. Senhor, que a tua palavra, Senhor amado, Senhor querido, a qual nós lemos, Pai, possa ser pregoada no coração da tua igreja, e que cada um, Senhor, possa sair daqui levando uma porção da tua palavra. Senhor amado, Senhor querido, fala conosco, Senhor, sendo na exortação, sendo no amor, sendo, Pai amado, Pai querido, para que nós possamos ser edificados com a tua palavra. Senhor, que a tua palavra possa produzir em nós efeito a qual o Senhor tem mandado. Pai, eu creio, Pai amado, Pai querido, que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, porque é esta palavra que o Senhor tem para o nosso coração. Pai, que nós possamos sair daqui entendido daquilo que o Senhor tem a falar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo, e todos digam amém. Sempre dando a melhor salva de palmas para Jesus. Para Jesus, é para Jesus, é para Jesus. Aleluia! É para Jesus, é para Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é bom, irmãos. O tempo todo Ele é bom, o tempo todo Ele tem nos direcionado.
ensinado, o tempo todo Ele tem falado conosco. Eu estava aqui no culto e prestando atenção no que estava acontecendo no culto. E eu falei para o Senhor: Senhor, é essa palavra que o Senhor quer? Porque eu saí de casa com essa mensagem. E quantas vezes já saí de casa com uma mensagem e chegou aqui, a mensagem que Deus queria não era aquela, era outra. Eu saí com a mensagem, mas Deus não queria aquela mensagem. Então hoje eu saí de casa com essa mensagem em mente. Cheguei aqui com essa mensagem em mente. E Deus foi falando através dos louvores, confirmando essa mensagem. Amém? Irmãos, antes de mais nada, eu gostaria que depois vocês orassem pela vida do Pedro Valdinei, que não está bem. Amém? O pastor Oliveira também falou que não ia vir hoje, e a esposa. Amém? Justificado que não ia vir hoje. Amém, irmãos? Mas continue orando pela vida do Pedro Valdinei, que ele não está bem. Amém? É interessante, quando nós vemos ver essa mensagem, que se nós formos voltar no Evangelho, esse negócio de óculos, eu não estou acostumado com isso, também pronto, esse negócio aí. Mais que normal. Amém? Me convida. Nós vamos ver no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 3, que Jesus é batizado por João Batista. Aí nós vamos ver no versículo 4, nós vamos ver que Jesus é tentado por Satanás. E no final do versículo 4, nós vamos ver algo acontecendo, que é Jesus entrando na casa de Pedro e curando a sogra de Pedro. É interessante quando nós vemos essa mensagem, nós vamos ver que quando Jesus ele quer trabalhar em nossa vida, Ele vai trabalhando da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, e Ele chega na conclusão que Ele quer. É interessante que Jesus, se nós vamos voltar um pouquinho mais ali no versículo 4, no capítulo 4, nós vamos ver que Jesus ele foi expulso, ou melhor dizendo, tiraram ele à força da cidade de Nazaré, colocaram ele para fora da cidade de Nazaré, e ele chegando em Cafarnaum, ali ele criou-se um ambiente para ele, uma casa para ele habitar, um lugar para ele ficar. Nós vamos ver que ele entra na casa de Pedro, e quando ele entra na casa de Pedro, a sogra de Pedro está enferma, está de cama. A Bíblia diz que Jesus chega e começa ali a fazer uma oração, ou melhor dizendo, ele fala para aquela mulher: sai dessa situação. E o mais interessante é ele falar: espírito de enfermidade, sai dessa mulher. Ao Jesus falar espírito de enfermidade, sai dessa mulher, imediatamente a Bíblia diz que a febre sai daquela mulher. E ao sair a febre da mulher, é interessante, sério, que a mulher se levanta e ainda faz um café, um jantar, algo para Cristo. Uma pessoa que estava enferma, de cama, acamada, o genro saiu para pescar, não estava em casa, mas quando ele soube, ele ficou feliz. Aleluia! E Jesus vai ali e cura aquela mulher. E a multidão que estava seguindo Jesus, vindo aquela situação, começou a levar vários enfermos, gente, para Jesus curar na casa de Pedro. E Jesus começou a curar vários, só que aí a multidão começou a oprimir Jesus, a apertar Jesus. E Jesus falou assim: eu preciso levar uma palavra para esse povo. Eu preciso falar algo para eles, para que não só a cura entre na vida deles, mas que a palavra também venha adentrar na vida deles. Não adianta só ele ser curado, mas se ele não for alimentado pela palavra, de nada vale. Aleluia! Mas não adianta nós só ser curados. Temos que estar saciados com a palavra, alimentado com a palavra. E a Bíblia diz que Jesus vai até esse rio, esse lago onde estão os barcos. E quando ele chega ali, ele começa a falar do amor de Deus. Ele começa a falar das grandezas de Deus, começa a ensinar a palavra para o Espírito Santo, para aquele povo. E aquele povo não estava mais nem ouvindo Jesus, porque a multidão oprimia a voz de Jesus. E Jesus olha para o lado e vê Pedro lavando as redes. Ele fala:
Pedro, faz favor. Melhor dizer, ele falou: Simão, faz favor, vem aqui. Você poderia me prestar seu barco? Eu quero subir no seu barco. Só que para Pedro, naquele momento, ele imaginava que Jesus só ia usar para pregar. Ele imaginava que Jesus só ia usar para levar a palavra para o povo. Porque Jesus falou para ele: ó, pega o barco, sai um pouco da margem, vai um pouco para dentro do mar, para que o vento leve a palavra para aqueles que estão lá fora. Sabe, nós estamos pregando aqui com o microfone, o vizinho está ouvindo, a palavra está indo até ele. Era assim que Jesus estava fazendo, ele estava pregando e o vento levava a palavra até aqueles que estavam no final. E Jesus começou a pregar que Deus tinha obra na vida daquele povo, que Deus tinha cura para aquele povo, que Deus tinha salvação para aquele povo, que Deus tinha libertação para aquele povo, que Deus queria salvar a alma deles. E Jesus começou a ministrar no coração de cada um que ali estava. E eles estavam sendo saciados com a palavra. Chegou o término da palavra, Jesus falou: ó, vocês que estão andando há muito tempo, vão descansar, vão repousar. Vão para o descanso de vocês, porque agora eu quero um particular com alguém. E ele fala para Pedro: Pedro, vamos para dentro do rio, vamos para dentro do mar, porque lá dentro do mar você vai pescar. Quem é pescador sabe que Pedro gostava de pescar e era pescador nato. Ele sabia o momento certo de pescar, o tempo certo para tal peixe vir até ele. Ele sabia que de dia, aquele peixe que ele sempre pescava, que rendia mais frutos financeiros para ele, aleluia, não vinha de dia, vinha à noite. Os peixes que vinham de dia eram peixes que não tinham muito valor, mas os peixes de grande valor, que ele poderia comercializar, fazer dinheiro para sustento da casa dele, só vinha à noite dele. Aí ele olha para Jesus e fala: Senhor, a palavra foi pregada, o povo ouviu a palavra, o povo saiu saciado com a palavra, mas eu posso só falar uma coisinha para o Senhor? O Senhor conhece de palavra, mas eu conheço de mar. O Senhor conhece a palavra dos peixes, eu entendo, porque eu trabalho com isso há muito tempo. Aleluia. Só que Pedro não sabia que antes mesmo de Jesus chegar na casa da sogra dele, Jesus bateu um papo com o peixe. Porque Pedro estava no mar, e Jesus falou para o peixe: peixe, vai para o outro lado. Peixe, vai para o lado de lá. Porque se ele está pensando que vai pescar hoje, ele não vai pescar nada. Eu vou mostrar para Pedro, porque ele conhece peixe e eu conheço ele. Eu vou mostrar para Pedro que ele sabe pescar, mas quem sabe pescar verdadeiramente sou eu, porque eu sou o dono do peixe, eu sou o dono da vida dele. Eu vou mostrar para Pedro as consequências da servidão, de quem serve e de quem não serve, de quem obedece e de quem não obedece. Pedro, ele poderia ser mais arrogante ainda e falar: ó, eu não vou fumar não, Senhor, já lavei as redes, já fiquei a noite inteira pescando, eu não vou sair daqui, eu não vou não. Mas Pedro, naquela hora, ele entendeu que com quem ele estava falando era uma pessoa diferente. Pedro entendeu no coração dele que aquela mensagem, aquela forma que ele falou, foi uma forma tipo assim: Pedro, é eu que dou a ordem, eu mando, você obedece. Aleluia. E a Bíblia fala que Pedro imediatamente fala: Senhor, joguei a rede a noite inteira e não pesquei nada.
mas sob a tua palavra eu lançarei a rede novamente. Aleluia. Irmãos, entenda esse processo que Pedro teve até chegar ao lugar onde Jesus mandou ele jogar ele. Na cabeça de Pedro estava, eu sou pescador. Eu tive uma noite inteira pescando. Eu tive uma noite inteira tentando e não pesquei. Será que vai sair alguma coisa? Mas Pedro, mesmo com tudo isso, ele obedeceu à voz de Deus. Sabe qual é o nosso mal? Que nós escutamos a voz de Deus e não obedecemos a voz de Deus. Nós escutamos Deus falar conosco e não obedecemos a voz de Deus. Pedro, ele foi obediente àquilo que Jesus falou. A Bíblia fala que Pedro pega a rede e imediatamente lança a rede ao mar. E ao lançar a rede ao mar, a Bíblia diz que ao lançar a rede ao mar, imagine que eu nunca pesquei em alto mar, mas acho que os caras jogam aquele negócio lá, demora um tempo os peixes virem. Foi interessante que a rede mal chegou na água, o Pedro já sentiu peso na rede. Quando a rede chega dentro do mar, Pedro começa a sentir algo diferente. Ele fala: tem algo errado. Será que não enroscou a rede na hora que eu lancei ela? Sabe o que é isso? Incredulidade. Deus está falando e nós não estamos crendo. Deus tem falado e nós não estamos crendo. Será que é Deus mesmo que está falando? Será que é Deus que está usando mesmo? Será que esse louvor Deus estava falando comigo? Será que essa palavra Deus está falando comigo? Será que é para mim fazer isso? Será que é para fazer aquilo? Pedro, imediatamente, quando ele começa a puxar a rede, ele vê que a rede está pesada. E ele começa a puxar. E quando ele vê que verdadeiramente é peixe, eu imagino, irmãos, a mente de Pedro naquele momento. O que aconteceu? Esse peixe não era para vir nessa pescaria. Eu lancei a rede. Era para vir tal peixe que de dia vem. Mas esses peixes só vêm à noite. Esse tipo de peixe só dá à noite. O que está acontecendo? E a Bíblia diz que ele começa a puxar, e ele puxa, enche o barco, ele lança de novo. Puxa, enche o barco, ele lança de novo. Puxa, enche o barco. Ele olha e fala assim: ei, eu preciso de ajuda. Aleluia, Deus. Aleluia. Sabe o que quer dizer isso? Eu preciso de ajuda. É Pedro reconhecendo que ele precisa da ajuda de Deus. É Pedro reconhecendo que ele sozinho não chega a lugar nenhum. É Pedro reconhecendo que ele sozinho, com as forças dele, talvez ele vai chegar até algum lugar, mas aonde é para ele chegar, ele não chega. Mas se nós dermos as mãos uns com os outros e começarmos a ajudar um ao outro, nós vamos muito mais longe, sério. Se nós começarmos a dar as mãos um para o outro, entender a necessidade um do outro, nós vamos chegando muito mais longe. O que mata nós é nossa autossuficiência. Eu não dependo de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Eu não dependo de ninguém para nada. Eu trabalho, eu pago minhas contas. Eu não preciso de ninguém para nada. Mas Pedro está mostrando ali, quando ele grita: ei, João, ei, Tiago, vem aqui, eu preciso de vocês aqui comigo. Aleluia. Ele está falando: ei, João, ei, Tiago, minhas forças estão se acabando, mas se vocês fazerem
temos que reconhecer que somos dependentes de outras pessoas também. Aleluia! Nós precisamos de alguém. Até para morrer, irmão, você vai precisar de alguém para carregar o seu caixão. A carregar o seu caixão. Ou você acha que você vai morrer, vai se levantar, vai levar o seu caixão até lá, a tumba, se enterrar, colocar areia acima de você? Não, se não tiver alguém para fazer isso, até nesse momento, nós vamos precisar de alguém para nos dar suporte. Ou seja, entenda isso, pelo amor de Deus, entenda isso. Se você precisar de ajuda, não tenha vergonha. Se você precisar de ajuda, tenha humildade dentro de você de reconhecer que você precisa de ajuda. Não é deselegante, querer precisar de ajuda. Não é. Aleluia. Porque entenda uma coisa: se essa cadeira estiver pesada e eu pegar ela aqui, ó, vou todos consertados, me ajuda aqui, Antônio. Pega aí do lado aí. Olha só, ó, vai ficar mais leve o fardo, ó. Nós vamos muito mais longe. Agora sozinho levando, irmão, vai ser difícil levar. Agora se nós dois colocarmos a mão e levar, nós vamos muito mais longe. Era isso que Pedro estava falando, obrigado, querido. Era isso que Pedro estava falando, Tiago, João, sozinho eu não aguento, mas se vocês virem aqui me dar uma força, nós vamos chegar muito mais longe, nós vamos encher os barcos, vamos levar comida para o povo, alimentar o povo, e o povo será abençoado. Aleluia! Oh, glória! Mas o que me chamou mais a atenção nessa mensagem é aqui, ó. O que me chamou mais a atenção nessa mensagem, aleluia, é aqui, ó. E vendo Simão Pedro, postou-se aos pés de Jesus, dizendo: ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Olha só que interessante, no 8, tá? 5:8 está aí. E vendo isso, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Olha só que interessante. Reconhecimento dele. Reconhecer que somos pecadores. Reconhecer que somos falhos. Reconhecer que somos limitados. Reconhecer. E é tão difícil nós reconhecer isso. É mais fácil nós olhar para o pecado do outro. É mais fácil nós julgar o outro do que nós reconhecer as nossas próprias falhas, as nossas próprias limitações. E quando Pedro fala isso, Denilson, João e Tiago também falam a mesma coisa: Senhor, afasta de mim, porque nós somos pecadores. Olha a resposta de Jesus, irmãos, que coisa linda. Olha que a resposta linda que Jesus dá aqui, ó, no 9, aleluia, perdão, no 10, aleluia. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Aleluia. Olha que coisa linda. Sabe quando nós estamos sujos, quando nós estamos cheios de pecado? Não sei se aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De eu fazer uma coisa que desagrada a Deus, e eu me senti tão sujo que nem no altar eu tinha vontade de subir. Não sei se aconteceu isso com você. O que eu queria mesmo era ficar sentadinho ali na cadeira ali, ó, quietinho na minha, sem ninguém falar nada, sem ter oportunidade, só ouvir. Mas olha o que Jesus fala para Pedro: não temas. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, a partir de agora todos os seus pecados foram lançados no mar de esquecimento. Eu quero ter com você uma nova história. Eu quero que você viva a partir de hoje, Pedro, uma nova história. Nós não podemos deixar que o nosso pecado, ou o pecado a qual cometemos, trava a obra de Deus na nossa vida. Trava
Mas tudo isso porque nós não reconhecemos que estamos errados. Mas quando reconhecemos nossos erros, Jesus olha para mim e olha para você para não temas. A partir de hoje, vou fazer na tua vida uma nova história. A partir de hoje, vou te levantar para ganhar almas para o meu reino. A partir de hoje, quando você abrir a boca, pessoas serão curadas, libertas para a glória de Deus. Aleluia! Ei, Pedro, não temas, porque eu sou contigo. Ei, Pedro, não temas, venha viver comigo uma nova história. Venha viver comigo uma nova história. Aleluia. Oh glória. Oh aleluia. Eu vejo Pedro falando para Jesus: Jesus, eu não mereço essa oportunidade. Mas eu vejo Jesus respondendo para Pedro: Pedro, quem disse que você merece? É pela graça. Aleluia. Porque você não merece, é pela graça. Merecer ninguém merece, pela graça. O merecimento, irmão, nenhum de nós estaremos aqui. É pela graça de Deus que estamos aqui. É pelo chamado que Deus tem em nossa vida que estamos aqui. É para que o Senhor nos levante para fazer as boas obras. É que nós estamos aqui. Aleluia. Que nós possamos sair daqui nessa noite entendendo que nós precisamos de alguém para alguma coisa. Necessitamos de alguém para alguma coisa. E que nós entendermos também que temos que reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações. Falar para o Senhor: Senhor, me perdoa, eu errei, eu fracassei, eu naufraguei, mas me dá mais uma chance de fazer de novo. A chance está aí, irmãos. Enquanto o soar da trombeta não tocar, a chance está aí ainda. Só basta nós entendermos que necessitamos dessa graça e dessa misericórdia. Amém? Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus. Escute esse louvor depois. Aleluia! O Senhor conduzir. Porque eu tenho certeza que marinheiro melhor não existe. Amém? Dê a salva de palmas.